estesia bucomaxilofacial e a Karina trabalha com zumbido. Muitos dos pacientes com DTM, né, como a gente já conversou na live de sábado com o professor Marcelo, eles apresentam um zumbido. Mas assim, Karina, o que é o zumbido? Bom, o zumbido, ele é um som, qualquer som que você perceba, sem que haja um estímulo sonoro externo, tá? Ele pode Certo. ser qualquer som. Ele pode ser um grilo, ele pode ser um apito, uma sirene, ele pode ser uma cigarra, ele pode ser uma cachoeira, seja o som que for. Tanto que tem até um exemplo que eu conto no Hospital das Clínicas. Teve um paciente, né, que eu falei, defina o seu zumbido, né? Ele parece com um som de quê? Muitos falam de panela de pressão, por exemplo, né? Bastante comum. Chiadinha, né? Aí ele falou assim para mim, olha, parece um tatu cavando buraco em dia de chuva. Eu falei, meu, foi a descrição mais complexa em toda a minha vida, né? Mas eu fiquei imaginando um tatu cavando buraco em dia de chuva, e imaginei que fosse uma coisa assim, né? Raspando assim, mas tem de tudo, tá? Então, o zumbido, ele é esse tipo de som, ele pode ser percebido não só no ouvido, mas também na cabeça. Então, às vezes, os profissionais falam, nossa, mas o meu paciente fala que ele tem zumbido na cabeça. Sim, às vezes você percebe aqui na cabeça. E o zumbido, Carol, ele é extremamente prevalente, ele tem uma prevalência muito alta, tá? 15% da população mundial apresenta zumbido. 22% dos profissionais, 22% das pessoas aqui que moram aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, apresentam zumbido, tá? Foi feita uma entrevista com essas pessoas que moram aqui em São Paulo e eles viram que 22% apresenta, tá? Zumbido, então é bastante gente. E segundo a Associação de Pesquisa em Zumbido, eles falam que em torno de 40 milhões de brasileiros ou já tiveram ou têm a queixa de zumbido. Então, ele é extremamente prevalente e a tendência é que essa prevalência só aumente. Por quê? Carol, você lembra quando você era pequenininha? Quando você tinha os brinquedos aí na sua casa com seus pais, tá? Você lembra que eles tinham menos barulho? Sim. Menos sons, né? Eu lembro bem que era muito brinquedo de madeira, era muita coisa diferente que a gente fazia e também os brinquedos tinham menos sons, barulhos. Hoje é tudo Sim. muito sonoro, é tudo muito alto. Além do estímulo sonoro que as cidades, né, hoje em dia tem um estímulo sonoro muito forte. E também fones de ouvido, que os jovens utilizam. Fones de ouvido num volume acima do recomendado. O que mais? A população tem ficado, vivem mais, as pessoas vivem mais tempo, Sim. né, do que antigamente. Então, o passar da idade leva a pessoa a ter uma perda de audição que pode gerar um zumbido, né? Terceiro ponto, nível de estresse, ansiedade, depressão, a gente sabe que tá recorde, né, em comparado com décadas atrás. E também a questão alimentar, né? Muitos jovens, adolescentes, as pessoas trabalhando freneticamente e deixando de comer em horários corretos, então ficam em jejum muito tempo ou simplesmente se alimentam mal. Então, tudo isso são condições que levam a gente acreditar que a prevalência do zumbido tende a aumentar com o tempo. E a gente sabe também que o estresse, a ansiedade pode também gerar bruxismos noturnos e de vigília, não é verdade? E tudo isso pode ser fator de risco para que a pessoa tenha um zumbido lá na frente. Perfeito. Então, a perda auditiva tem relação com o zumbido? Nossa, total. Então, as causas do zumbido são inúmeras, tá? Sim. Dezenas de causas. Por quê? Porque o ouvido interno, ele é como se fosse um sensor fino do nosso organismo. Então, toda mudança da homeostase corporal, o ouvido interno, ele sente. Então, você pode ter causas
ototóxicas por medicamentos. Você pode ter a própria causa da perda de audição, metabólica, deficiência de vitamina, musculoesquelética, acidente automobilístico, psiquiátricos, hematológicos, hormonais, cardiovasculares. Então, existem muitas causas envolvidas, né? Só que a principal que a gente sabe é realmente a questão da perda de audição. Então, a literatura, ela fala mais ou menos assim, 90% dos pacientes com zumbido vão ter algum tipo de perda, tá? Nem que seja uma perda leve, destacando aqui que às vezes as pessoas acham que pelo fato de ter uma perda leve, ela acha que não dá zumbido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É possível sim ter zumbido com perda leve. Tem outros estudos que eu já vi falando de 96% dos pacientes terem perda de audição. E quando a gente vai nesses congressos internacionais, assim, com excelentes pesquisadores, eles falam, na verdade, Carol, que eles acham que 100% dos pacientes com zumbido vai ter alguma alteração nessa região aí da cóclea, entendeu? E aí acaba dando, mesmo tendo uma audiometria normal, tá? Às vezes a pessoa ela tem uma perda subclínica que não é detectado pela audiometria. Então, a causa realmente, o fator mais envolvido com o zumbido é a perda de audição, sim. Perfeito. E as vestibulopatias, elas estão relacionadas? Totalmente, porque a gente sabe o quê? Que a orelha interna, né, ela é composta pelo labirinto. Então, a gente tem um labirinto anterior, que é a cóclea, e tem esse labirinto posterior, que tem esses canais semicirculares aí, que é o órgão do equilíbrio. E a cóclea é o órgão da audição. Então, é como se tivesse, assim, a sala e a antessala. O que acontece na sala vai interferir na antessala. Então, realmente, é comum, inclusive, a gente perceber que tem pacientes que têm queixa de zumbido e acaba vindo concomitantemente um histórico aí junto de tontura, né? Perfeito. Já vou fazer uma das perguntas que já mandaram aqui. A Yolanda, do Paraguai. Olha! Pois é, estamos internacionais. Ela perguntou qual que é a relação exatamente da alimentação com o zumbido. Bom, o que que acontece? A cóclea, ele é um órgão extremamente frágil. Ele é muito frágil. Além disso, como eu falei, ele é um sensorzinho do corpo que ele vai captar absolutamente tudo do nosso organismo. Só que o que acontece? A cóclea, ela não estoca energia. Ela não estoca energia nenhuma, diferente de outros órgãos do nosso corpo, tá? E o que que acontece? Por ela não estocar energia, ela necessita de um nível de deliveries de energia, que é através da alimentação, ela precisa de uma quantidade maior de deliveries de energia. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, uma das explicações é o jejum, né? A pessoa ficar muito tempo sem se alimentar. Então, você não está dando um combustível para aquele carro. Então, digamos que é assim, Carol, eu falo, olha, eu vou daqui da capital de São Paulo e vou até Porto Alegre de carro e não vou pôr combustível. Vai chegar uma hora que esse carro vai parar, não vai? Então, é o que acontece. A cóclea, ela sente completamente quando não há, quando há um período muito grande da pessoa que fica em jejum, porque ela acaba não recebendo essa quantidade de energia, tá? A segunda coisa é em relação ao que se come, né? Que tem influência aí do nível de insulina aumentada no organismo, fazendo com que haja uma mudança da bioquímica da cóclea, podendo gerar zumbido, sim. Há um aumento da atividade, né, dos neurônios relacionados, levando à interpretação do cérebro como se fosse um zumbido. Então, alimento, sim. Excesso, na verdade,
fazendo um parêntese aqui, a literatura, ela não tem um consenso em relação a qual tipo de alimento pode provocar zumbido. Então, mas a gente que trabalha com zumbido há muito tempo, né, que a gente lida com esse tipo de pacientes diariamente, a gente sabe, por exemplo, que determinados alimentos em excesso acaba levando, sim, a determinados tipos de zumbido ou aumentando o zumbido, como, por exemplo, excesso de açúcar, de doce, excesso de carboidratos, né? Farinha branca, no caso, a cafeína, excesso de cafeína, né? O próprio... principalmente são esses, né, que a gente vê. Tem um estudo feito no Reino Unido com mais de 17 mil indivíduos pesquisados, foi uma amostra muito grande, que mostrará a relação do excesso de bebida alcoólica, né, interferindo no ouvido interno, justamente porque a gente sabe que o álcool é transformado em açúcar no organismo, né? Sim, perfeito. A gente nem imagina o tanto que o zumbido é complexo, né, Ká? Muito complexo, bastante. A gente não consegue nem imaginar, assim, antes de ter uma conversa com um especialista, né? Uhum. Vamos lá, então. E aí a gente entra no tema. Eu tô anotando todas as perguntas, aí conforme vai se encaixando, eu vou fazendo, tá bom, Tá, pessoal? se você quiser que eu vá falando também, contando um pouquinho mais, por exemplo, o zumbido, Carol, ele pode ser um zumbido constante, ele pode ser um zumbido intermitente, tá? Ele pode ser um zumbido que você perceba ele com um som mais grave, um som mais agudo. Ele tem alguns zumbidos que eles são rítmicos, tá? Eles têm um ritmo, esse tipo de zumbido, eles geralmente apresentam assim 20% dos casos, segundo a literatura. Uhum. Então são zumbidos que têm um barulhinho de asa de borboleta, que tem o typewriting, que a gente chama, que lembra um pouco de como se você estivesse digitando, ou estalidos, né, que a gente chama, na verdade, de mioclonias, né? A mioclonia é um tipo de zumbido. E também aqueles zumbidos pulsáteis, né? O zumbido pulsátil, dentro desses ritmados, estão em 80%, né, o pulsátil, e 20% são as mioclonias, né? As mioclonias, a gente tem aquelas mioclonias palatais, tá? Que a gente abre a boca do paciente, a gente vê o palato dela se movimentando, e também tem aquelas mioclonias que é mais relacionada aos músculos da orelha média, que é o estapédio, o tensor do tímpano, que gera esse tipo de mioclonia que é mais unilateral, né? O palatal é mais bilateral, por exemplo. Então, precisa sempre de uma equipe multidisciplinar, tá? Para tratar o paciente com zumbido. Agora, uma observação muito importante. A gente que é fisioterapeuta, né? A gente sabe que muitas vezes, por exemplo, um paciente que chega com dor lombar para você, né? Muitas vezes a gente consegue fazer uma excelente anamnese, a gente monta todo o nosso protocolo de atendimento que a gente vai fazer especificamente para esse paciente, não necessariamente a gente vai encaminhá-lo para um médico. A gente está na linha de frente, a gente pode muito bem ser o profissional de primeiro contato. Sim, com Só que o que é que certeza. acontece com os pacientes que têm zumbido? Olha só, por mais que esse paciente me procure em primeira mão, me procure como fisioterapeuta, eu posso avaliar esse paciente, fazer o diagnóstico se apresenta alguma influência somatosensorial ou não. Mas necessariamente esse paciente tem que passar com otorrino. Ele precisa ser encaminhado com o médico otorrino. Sempre, não existe exceção. E por que isso? Porque a maioria dos pacientes com zumbido tem perda. Qual é o profissional que trabalha com perda de audição? É o otorrino. Então, eu costumo falar que o otorrino ele é o regente dessa sinfonia aí, e nós somos os profissionais que vão estar em torno, né, fazendo aquela sinfonia lá, aquela melodia para ajudar esses pacientes. Então, necessariamente são esses dois. E o que está sempre juntinho lá do otorrino, sempre, o fonoaudiólogo. Sempre. Por quê? Porque o fonoaudiólogo vai precisar fazer os exames, a audiometria, entendeu? Outros exames, né, que são mais específicos que o fonoaudiólogo vai trabalhar junto. Então, otorrino e fono sempre junto. E o fisioterapeuta, ele vai entrar em qual momento? Porque a gente trata
o quê? O subtipo do zumbido, que é o zumbido somatosensorial, tá? Então, o fisioterapeuta, ele é responsável no diagnóstico, a gente pode fazer o diagnóstico, a gente faz o tratamento do zumbido somatosensorial. E que tipo de zumbido é esse, né? Que zumbido somatosensorial? Principalmente para os leigos, né? Para as pessoas que não são da área da saúde. Então, é aquele tipo de zumbido que tem relação com a questão muscular e articular, tá? Então, por exemplo, disfunções temporomandibulares, problemas relacionados à região cervical, cintura escapular, dores nessa região superior, é o que está mais relacionado. Então, tem sintomas como dor, esses tipos de disfunção nessas regiões aqui mais superiores, cintura escapular, cervical, cabeça, ATM, musculatura mastigatória, o fisioterapeuta pode contribuir muito e de preferência que seja uma pessoa especializada, porque, como eu falei, é um sintoma extremamente complexo e ele precisa de um manejo muito especial para cuidar desses pacientes. Porque, inclusive, eu tenho muitos colegas aqui nas redes sociais que sempre me perguntam, poxa, por que eu não tenho tanto resultado com pacientes com zumbidos, já que eu vou lá e trato, faço terapia manual, enfim. Porque para tratar o zumbido, necessariamente a gente precisa entender e saber como se posicionar diante dele. Então, a questão da educação, que é o que a gente chama de educação na área de dor crônica, a gente fala em aconselhamento. Eu atendi um paciente mês passado, um médico que estava com zumbido há 2 semanas. Eu sentei com ele, eu fiquei 2 horas fazendo avaliação com ele. Eu peguei meu computador, eu expliquei exatamente o que ele estava tendo. Você acredita que quando eu terminei, ele falou assim: já aconteceu de só você me explicar para alguém o zumbido, não perceber o zumbido? Ele falou: eu não estou percebendo meu zumbido agora. Então, assim, a maneira como o profissional lida, o que ele fala e principalmente o que ele não vai falar para esses pacientes, é o que vai determinar a evolução desse zumbido desse paciente ou não. Com certeza. E a gente observa que algumas colocações que você fez agora têm muita relação com a forma com que a gente atende um paciente com DTM, né? A forma com que a gente lida com dor, tudo. E aí a gente chega no foco da nossa live hoje. Qual que é a relação da DTM, né, das disfunções temporomandibulares com o zumbido? Então, Um causa o outro? o que acontece? Em se tratando de zumbido somatosensorial, a maior influência que tem é da disfunção temporomandibular, tá? Isso a literatura tá muito clara, não existe confusão, isso está muito claro. Geralmente, esses pacientes são pacientes jovens, mulheres, têm um zumbido unilateral, tá? Muitos têm o zumbido pulsátil, que está mais relacionado com DTM. Teve um estudo agora feito na Suécia, em que eles pegaram mais de 2.000 pacientes e eles dividiram em grupos que tinha DTM e outro grupo que não tinha DTM. E eles viram que aqueles que tinham DTM tinham mais zumbido pulsátil, tá? São pacientes que apresentam também um zumbido que flutua, modula a intensidade dele ao longo do dia. E nos casos daqueles pacientes que têm bruxismo, por exemplo, eles se queixam que acordam de manhã cedo com um zumbido mais alto. Ou então eles percebem que alteram o som do zumbido, ou ele aumenta de volume depois que a pessoa come, depois do almoço, por exemplo, depois que ela come algo, tá? Essa relação, a literatura científica mostra muito claramente isso. A DTM é um fator de risco para zumbido, sim. Tem estudos, inclusive um estudo alemão, que mostra que chega a ter até ser 8 vezes maior a chance de uma pessoa que tem DTM ter zumbido, né? E vice-versa, né? Teve um estudo também grande, de uma amostragem enorme, que mostrou essa via de mão dupla entre o zumbido e a DTM, tá? Então, não só o paciente que está com queixa de zumbido principal, você vai avaliar, a chance dele ter DTM é muito maior, tá? E quem tem DTM, a chance é grande também de ter uma queixa de zumbido. Então, essa relação, Carol,
ela é muito clara e ela é uma relação neuroanatômica, né? Existe uma relação, lógico, daquela anatomia pura, né? Que é aquela anatomia das compressões ligamentares, nervosas, vasos, tudo isso que pode influenciar. Mas também existe uma, que eu acho que essa é a principal e que na literatura ela não mostra, por exemplo, muita dúvida em relação a isso, né? Que é o quê? Que é o núcleo trigeminal, o núcleo do trigêmeo, mais ou menos naquela mesma posiçãozinha do núcleo coclear. Então, é como se fosse uma linha de metrô. Imagine uma linha de metrô aqui, vamos chamar de linha azul, e a linha vermelha de metrô, tá? Então, o que que acontece? Chega um momento que uma linha se encontra com a outra, que é quando faz a baldeação daquele trem. Então, é isso que ocorre. Então, o núcleo trigeminal, ele vai influenciar, estimular o núcleo coclear, tanto dorsal como ventral. E no núcleo coclear dorsal, por exemplo, a gente tem células... Desculpa. Imagina! Eu me auto-assustei aqui. Nossa, Perdão. tadinha! Então, no núcleo coclear, por exemplo, no núcleo coclear dorsal, a gente encontra células fusiformes, que são células multitarefas, que vão captar informações da via somática, somatosensorial, e da via auditiva. E essas informações, elas vão passar por todas essas porções superiores do tronco encefálico, tá? Chegando no córtex auditivo, que é onde vai ser percebido como zumbido. Perfeito. E aí, como que o paciente chega pra gente, né, com um quadro de zumbido? Como que a gente aborda esse paciente? Ó, é complicado falar numa live, mas assim, só para você ter uma ideia, a minha avaliação, ela dura 2 horas. Da quantidade de questionamentos que eu preciso fazer. Mas assim, qual a mensagem principal que eu quero deixar aqui para os meus colegas, principalmente os profissionais? A nossa grande luta daquelas pessoas, dos profissionais que são especializados em zumbido, é o que eu chamo dos profissionais nocebentos. O que acontece com os profissionais nocebentos? Olha só, Carol. Todos os profissionais, todos, sem exceção. Desculpa, todos os pacientes que eu atendo, sem exceção, se eles já passaram com algum outro profissional, ele vai virar para mim e vai falar: olha, eu fui num profissional e ele falou para mim que zumbido não tem cura, que o zumbido ele não tem tratamento, que é algo que você tem que se acostumar com isso. Todos os pacientes, não tem exceção. Por isso que eu bato tanto na tecla, por exemplo, aqui do meu Instagram, com essas informações de que o zumbido ele tem tratamento e ele pode ser curado. Então, eu falo, gente, tem alguma coisa errada. Por que esses profissionais falam isso para o paciente? Primeiro, isso é uma falácia completa, né? Então, zumbido tem tratamento? Tem. Muitos, não são poucos, são muitos, com vários especialistas diferentes. A maioria melhora com zumbido quando é tratado? Sim. O que é melhorar? É diminuir a intensidade dele ou simplesmente esse paciente conviver tranquilamente com o sintoma. Segunda coisa, o zumbido é um sintoma, não é uma doença. E se ele é um sintoma, lógico que existe casos de cura, incluindo eu. Eu sou um caso de cura de zumbido, porque eu tive um zumbido metabólico, porque eu comi muito chocolate em excesso ano passado na Páscoa. Eu fiquei com zumbido por 6 meses. Só que como eu já lido com isso, eu soube enganar o meu sistema límbico e eu falei, gente, eu vou dar um jeito nisso. E ele sumiu. Então, o que acontece? Principalmente, gente, jamais fale para o paciente que zumbido não tem tratamento. Jamais fale que não há casos de cura. E jamais fale para o paciente que tem que se acostumar.
Segunda coisa, e é uma crítica que eu faço aqui. A gente não é proprietário dos nossos pacientes. Então, se você não tem know-how, às vezes expertise para tratar aquele paciente sobre aquela queixa, encaminhe esse paciente. Não fale para ele que não tem tratamento. Perfeito. Encaminhe esse paciente para um colega. Isso é uma coisa muito séria que eu percebo muito isso, tá? Então, essa é a minha maior mensagem, né? Então, agora, a forma como a gente vai conduzir realmente é bastante complexo, mas assim, a gente vai ter que fazer uma anamnese muito longa, a gente vai fazer exame clínico, né? A gente vai questionar se esse paciente tem dor nessas regiões de forma frequente, a gente vai questionar se esse paciente modula o zumbido dele ao longo do dia, se melhora com o alongamento, se piora com atividade física. Muitos pacientes se queixam da piora com atividade física e uma das causas é a questão relacionada a zumbido somatosensorial. Porque quando você faz atividade física, você contrai a musculatura e você também pode fazer esse apertamentozinho aqui na hora que está fazendo. E isso pode ser um sinal de que a pessoa tem um zumbido somático. Perfeito. E o que a fisioterapia pode fazer por esses pacientes? Nossa, muito, e a gente precisa muito, né? Os dois pontos, como eu falei. Então, o fisioterapeuta, ele vai tratar o paciente que tem o zumbido com essa influência muscular e articular, né? O que a gente faz? Terapia manual, né? No caso do paciente com DTM, os principais estudos mostram que os melhores resultados é com aquele combo, né? Terapia manual, educação, exercício para o paciente fazer em casa, né? Tudo isso, esses são os resultados melhores que a gente vê na literatura, tá? Então, é o que o fisioterapeuta vai fazer. Mas é aquilo que eu falei. Como esse paciente, como esse profissional vai manejar esse paciente é completamente diferente. O que não falar, o que falar, como aconselhar, esse paciente vai vir cheio de dúvidas e realmente ele precisa, para criar essa aliança terapêutica, ele precisa ter confiança naquilo que você fala. Então, para isso, realmente tem que se aprofundar um pouco mais. É interessante a pessoa ler artigos científicos, fazer cursos, para poder ter uma ideia mais aprofundada do que seria esse tratamento. Mas o que o fisioterapeuta vai fazer é isso. Mão. Perfeito. Eu acho interessante a gente falar disso, porque a gente sai da faculdade sabendo o básico. O básico para tratar uma coisa ou outra do que tiver mais básico. A gente não tem base nas faculdades para trabalhar com DTM, a gente não tem para trabalhar com paralisia facial. Tudo que envolve a face nas faculdades de fisioterapia ainda é muito escasso, né? E o zumbido, então, acho que ele não é nem mencionado como uma Não, possibilidade de abordagem da fisioterapia, né? não. Então é muito importante assim, quando a gente se forma, a gente procurar a área que a gente quer seguir e investir naquilo, fazer curso, fazer pós, estudar muito, não é? Não dá para a gente querer saindo tratar tudo e todos se a gente não é especialista naquilo e não tem problema nenhum você encaminhar para algum colega. Não, muito Não pelo é contrário. verdade? Inclusive, o colega que recebe esse paciente, eticamente, ele, quando terminar o tratamento, ele precisa reencaminhar, ele precisa encaminhar novamente para o fisioterapeuta que encaminhou, né? Então, a gente precisa falar, olha, foi feito o tratamento, agora, né, eu estou te encaminhando novamente para a sua fisioterapeuta de base. Então, assim, eu acho que a minha próxima missão é tentar levar esse tema de zumbido para a graduação de fisioterapia. Não sei como ainda, mas eu vou fazer. A gente está lutando para entrar até mesmo com a DTM, que ainda assim é escasso, né? Uhum. E, e a gente tem que entender, enquanto fisioterapeutas, que quando a gente ergue uma bandeira, a gente está erguendo em nome da fisioterapia, não Sim. é? Não é concorrência, não é rivalidade. Então, a gente sempre tem que procurar o melhor
para o paciente, né? E se for o melhor para o paciente ser tratado em algo específico por um profissional específico, é o que a gente precisa fazer. Isso é ética, né? Ética Uhum, profissional. uhum. E voltando à questão do zumbido, a utilização de recursos terapêuticos, existem alguns recursos para serem utilizados no zumbido? Por exemplo, então a gente vai utilizar mais a terapia manual, né? Sim. Existe na literatura o uso da TENS, eletroterapia, principalmente trabalhando a região de cervical superior, tá? Que é o que a literatura mostra. E também a gente tem também um estudo de uma colega minha, que ela defendeu recentemente o mestrado dela, utilizando agulhamento seco nos pontos gatilho para tratar zumbido. E ela realmente viu através dos questionários feitos que teve realmente uma melhora muito mais significativa do que o grupo controle. Perfeito. E então, para tratar o zumbido, você não necessariamente precisa tratar lá na cóclea, não é mesmo? Não, o fisioterapeuta, ele vai tratar essa via para-auditiva, né? Que é essa via somática que a gente trata, como eu te falei, é aquele exemplozinho que eu dei da linha de metrô. Então, essa linha de metrô aqui é a via somática e essa linha aqui é a via auditiva. Então, a via somática, ela vai ter um determinado ponto que vai se encontrar com o núcleo coclear e vai influenciar, vai deixar tudo muito hiperativo. Então, a gente vai tratar fazendo o quê? A fisioterapia que você conhece, Carol, entendeu? Então, assim, digamos que uma colega aqui fez um curso em disfunção temporomandibular. Ela vai aprender terapia manual, técnicas. É Sim. isso que ela vai usar para tratar zumbido. Só que aonde é que está o pulo do gato? É o manejo do zumbido, é o questionário que você vai usar para atender esses pacientes. Entendeu? E o conhecimento, como eu falei, a aliança terapêutica vai se dar com profissionais que o paciente sinta que ele tem confiança. Né? Que o profissional ele Sim. tem que passar um conhecimento, senão, sinceramente, não vai criar uma aliança terapêutica nunca. Tá? Por isso que esse conhecimento de, por exemplo, você saber interpretar uma audiometria no sentido de ver se esse paciente tem uma perda auditiva ou não. Como eu falei, os pacientes que têm disfunção temporomandibular e tem zumbido pela disfunção e tem um zumbido mais puramente somático, ele vai ter uma audiometria normal, por exemplo. Perfeito. Eu vou começar a puxar algumas perguntas que as pessoas estão fazendo, que a gente já está quase chegando na reta final. Nossa, já que rápido! Passa o tempo que a gente nem percebe, né? Existe relação da intolerância à lactose com o zumbido? Olha, existe sim. Na literatura, a gente não. Se você for buscar na literatura, você não vê. Mas, por exemplo, quando a gente se reúne, os especialistas em zumbido, a gente vê muitos casos, por exemplo, que o paciente acaba detectando que ele tem uma intolerância, uma sensibilidade à lactose, e fazendo essa restrição da lactose faz com que o zumbido desapareça. Eu já tive um caso assim de um paciente e vários colegas meus, eles mostram casos clínicos em congressos relacionando essa intolerância e a sensibilidade à lactose com o zumbido. Perfeito. E a temperatura, por exemplo, num clima mais frio, tem uma probabilidade maior da pessoa desencadear o O zumbido? zumbido? Não, não. Agora, o que a gente vê é que às vezes modula. O zumbido ele pode modular a intensidade com mudança de temperatura. Isso é tudo a ver a propriedade somatosensorial. A via somatosensorial, ela está relacionada com o quê? Com a temperatura também. Então, às vezes, modifica a intensidade do zumbido com mudança de temperatura. Agora, um otorrino, por exemplo, poderia falar melhor em relação ao que o frio pode gerar nessa parte aqui do trato respiratório superior, de rinites, isso tudo aqui influenciando toda essa anatomia aqui do ouvido, podendo gerar um zumbido. Perfeito. Aliás, falando um pouquinho da DTM, do zumbido, qual é o tipo de DTM que mais pode
que tem uma probabilidade maior de ter o zumbido? A articular, a muscular ou a mista? Ó, teve um último, um artigo que eu li recentemente, que ele fala que o mais relacionado seria o articular. O articular. O articular, mais do que o muscular. Tá? Eles viram que no caso quando é relacionado a zumbido. Isso é o que um artigo científico falou recentemente, que eu procurei memorizar bem esse resultado que eles tiveram no estudo. Aí eu já vou emendar na pergunta do professor Marcelo. Ele percebe plenitude auricular associada a zumbido nos pacientes com DTM. Tem relação? Totalmente, totalmente. E plenitude auricular é uma das condições que a gente percebe quando tem associado a questão somatosensorial, né? Por quê? Por causa de determinados músculos, como principalmente o tensor do véu palatino, né? Do levantador do véu palatino, tensor do véu palatino, influenciando na abertura dessa tuba auditiva aí, gerando a plenitude auricular ou não, tá? Perfeito. E como orientar esse paciente? O que ele pode fazer em casa? Em casa, olha, vai depender muito da queixa dele, mas assim, fisioterapia tem os exercícios que a gente vai passar para Sim. quê? Relaxar a musculatura, melhorar, distensionar aquela musculatura, alongar aquela musculatura que precise. Esses são os exercícios que geralmente se passa para esses pacientes que vocês tratam DTM. Vocês vão passar mais ou menos aquilo, principalmente exercícios que relaxem essa região mais de cervical alta, principalmente C1, C2 e C3, tá? A região de C2 é a que mais influencia o núcleo coclear, por exemplo, é a que mais influenciaria o zumbido, para o paciente ter zumbido. Agora, em casa, esse paciente ele pode, por exemplo, fazer uma terapia sonora, isso ajuda muito, né? Nos casos de usar aplicativos, esses aplicativos que têm sons neutros, sons de relaxamento, como, por exemplo, uma chuva, barulho de mar, né? São sons neutros contínuos e que não tenha nenhuma conotação emocional com esse paciente, para esse paciente, né? Então, usar esses sons do lado da cama, ou então quando estiver trabalhando no computador, pode ser utilizado esses sons para poder fazer um trabalho, né, uma musculação na via auditiva, aí, fazendo com que essa percepção diminua cada vez mais, né? Perfeito. Aí um colega colocou aqui nos comentários que o paciente ele apresenta zumbido quando é feita a digitopressão na região de cervical alta, né, que é um ponto gatilho. Aí ele perguntou qual que seria esse tipo de zumbido quando aparece ao fazer uma digitopressão. Então, é o zumbido somatosensorial por ter influência da via somática, que é musculatura ou articulação. Então, é esse tipo de zumbido e está indicado para ele tratar. Desativando esses pontos gatilho, por exemplo, né? No meu estudo, uma das últimas pesquisas que eu fiz, por exemplo, eu fiz tratamento dos pontos gatilho com digitopressão. Técnica tipo de Jones ou então miofascioterapia, né? E a gente teve respostas excelentes no grupo de tratamento comparado com o grupo controle, né? Então, questionário baixou muito a gravidade do zumbido, a escala visual analógica baixou bastante também em relação ao zumbido, tá? E quem melhorou mais foram os pacientes que tinham audiometria normal e foram os pacientes que, quando a gente avalia, a gente pede para o paciente movimentar, né, ou a mandíbula ou a região de cervical, e a gente percebe que esse paciente ele fala: nossa, quando eu movimento o meu zumbido baixo volume, por exemplo. Esses são pacientes que têm um prognóstico melhor do que aqueles que falam que aumenta o zumbido quando faz algum movimento na região da mandíbula ou da cervical. Perfeito. A professora Lara, da PUC do Paraná, está perguntando se o aparelho auditivo ele piora ou ajuda no zumbido. A minha última live foi com a fonoaudióloga a doutora Gisele. Quem quiser, vai no meu YouTube. Entra no YouTube, coloca Karina Bezerra Rocha. Eu estou tentando gravar todas as lives. E sim, aparelho auditivo
é para tratar zumbido também. Por quê? Segundo a minha colega Gisele, que eu vejo bastante aula dela, fiz uma live com ela, então eu acabo aprendendo um pouco, né? Então, o aparelho auditivo, Carol, ele tem duas funções. Ou ele vai ter a função de amplificar aquela perda de audição, né? Ou então ele pode colocar um gerador de som, um sonzinho para poder trabalhar no zumbido. Mas aí quem vai avaliar, a fonoaudióloga que vai avaliar para saber, olha, eu só vou usar o amplificador. O amplificador trata zumbido? Sim, sim. Às vezes ela vai usar os dois juntos, ou às vezes, para quem não tem perda, ela vai usar um aparelho auditivo com um gerador de som. Só para quem não tem perda, para gerar aquele som, para poder trabalhar toda essa via auditiva, o sistema nervoso central. Então, sim, e tem casos de cura com aparelho auditivo? Tem. Inclusive, só fazendo um parêntese aqui, tem um trabalho da fonoaudióloga Caroline Valim, que fez junto com a doutora Tani, que vai ser publicado agora, já foi aceito para publicação, onde elas mostram os casos de cura de zumbido, que a gente chama de remissão, né? A gente usa o termo remissão. Remissão total do zumbido. E dos grupos de pacientes, eles falaram que dos tratamentos que levaram eles a curar do zumbido foi o aparelho auditivo. E para nós, que foi uma grande alegria ver isso, tiveram grupos de pacientes que falaram que o zumbido foi curado com terapia manual. Ai, que orgulhinho! Maravilhoso. O professor Marcelo está perguntando se é verdade que apenas 5% dos zumbidos tem relação com DTM ou, na realidade, a porcentagem é maior? Então, essa porcentagem, na verdade, o que a literatura mostra, né? A gente coloca assim, por exemplo, 90% tem perda de audição, 10% não tem perda, e aí pode ser nesses 10% aí que pode incluir o zumbido somatosensorial, tá? Mas não tem nada definido na literatura. O que a gente sabe é que a DTM é um fator de risco para ter zumbido. Então, estudos que acompanham com a metodologia longitudinal, onde um paciente é acompanhado por 5 anos, 5 anos acompanhando aquele paciente com DTM, Carol, ele vai apresentar zumbido e daí eles colocam, um colocou 2,5 vezes maior a chance, outros colocaram 3,3 vezes maior a chance desse paciente lá no futuro ter um zumbido. Eles mostram mais essa relação mesmo. Entendi. Outra pergunta que fizeram aqui com relação à utilização da laser terapia para zumbido. É utilizado? Então, o que a literatura mostra? Inclusive, eu vi, acho que um curso sendo oferecido em algum lugar aí. Bom, não tem evidência científica. Então, para a pessoa que quer ter ética na hora de atender o paciente e quer se basear na prática, quer fazer uma prática baseada em evidência, não use laser terapia para tratar zumbido diretamente. Olha só o que eu vou falar. Agora, no caso de um paciente que está com a dor aguda na ATM, eu posso usar laser? Pode, porque o laser é indicado para esse tipo de dor. E aí pode ser que melhore o zumbido? Lógico, porque dor e zumbido são irmãos gêmeos. Irmãos siameses, mais ainda, é a dor neuropática. Dor neuropática e zumbido, quem estuda muito dor crônica e faz um curso, por exemplo, de zumbido, vai entender completamente, porque a gente usa o modelo biopsicossocial para tratar o paciente com zumbido. Então, dor e zumbido, eles são irmãos gêmeos. Então, assim, eles são sintomas subjetivos, eles apresentam a influência do sistema nervoso central, sistema límbico, sistema nervoso autônomo. Ativa-se áreas cerebrais semelhantes, como, por exemplo, o córtex pré-frontal, o cingulado anterior e o posterior. Então, tem toda estudos com ressonância magnética funcional mostrando a relação entre as duas coisas. Então, o laser para tratar aquela dor aguda na articulação usa, porque tem evidência para aquilo e pode melhorar o zumbido. Agora, o que os estudos fazem, Carol, é pegar um laser e introduzir aqui no canal auditivo e colocar o laser lá para tratar o zumbido. Tem evidência? Não. A maioria dos estudos
A maioria dos estudos mostra que não é melhor do que placebo. Perfeito. Excelente colocação. E aí perguntaram também na mesma pergunta com relação à terapia ILIB. No caso do laser? Isso, no caso do laser. Então, não, também. Também não, né? Também não, com certeza, tá? Perfeito. A professora Bárbara, também da PUC de Curitiba, perguntou se o tratamento ortodôntico é indicado. Aí, no caso, seria o quê? Aí entra o pessoal que conhece bem sobre disfunção temporomandibular, né? Então, por quê? Porque a gente vai tratar essa base para poder atingir lá o zumbido, né? Agora, se vai ter indicação, aí entra toda uma equipe junto para saber em relação a Exatamente. DTM, não zumbido. Entendeu? Agora, Não tratando aquela diretamente o DTM zumbido. com ortodontia, pode melhorar o zumbido? Pode. Mas tem indicação ou não? Entendeu? Aquela DTM tem indicação para ortodontia ou não? Entendeu? Sim. Perfeito. Perfeita colocação. Então a gente está vendo que de repente existem algumas coisas que a gente não pode indicar para tratar diretamente o zumbido, né? Que não se tem evidência, mas que podem ser utilizadas para tratar outras afecções que podem ter Isso. interferência no zumbido. Eu vou te dar um Perfeito. exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Até essa nossa colega fazer esse estudo com agulhamento seco, focando diretamente em pacientes com zumbido, por que que a gente usava o agulhamento? Porque ele tinha evidência para tratar ponto gatilho. Então, na verdade, o quê? Eu estava tratando ponto gatilho aqui no masseter, no temporal, aqui no esternocleido, por exemplo, e aí, por tabela, o zumbido diminuía ou Perfeito. desaparecia. Você está entendendo, Carol, como é que funciona? Então, até ela fazer esse trabalho conduzido aqui na USP, agora sim, a gente tem um estudo que foi feito em pacientes com zumbido, fazendo os desfechos focados nesses pacientes com zumbido. Perfeito. Acho que dá tempo de mais uma pergunta do João Paulo. Ó. A relação do zumbido na DTM articular é devido também pela fissura petrotimpânica por atrito do côndilo posterior? Também. Lembrando do ligamento esfenomandibular, né? Que tem relação com essa Sim. fissura. Então, sim. Mas o principal mesmo que a gente vê é essa relação neuroanatômica dos núcleos trigeminais e do núcleo cuneiforme, levando informação para o núcleo coclear dorsal e ventral, tá? Então, essa relação neuroanatômica é que está na crista da onda e que tá todos os profissionais voltados para isso. Com relação a essa anatomia mais pura, né? Só fazendo um outro parêntese, por exemplo, a musculatura mastigatória, ela tem uma relação embrionária com os músculos da orelha média. É biologia pura, formada mais ou menos do mesmo jeitinho, naquele mesmo casulo, né? Lembrando que a orelha média, ela tem o quê? O tensor do tímpano e tem o tensor e tem o músculo estapédio, né? Lembrando para vocês que trabalham muito com DTM, né? Tem uma coisa que confunde muito DTM, é a síndrome do tensor do tímpano tônico, por exemplo. Sim. A síndrome do tensor tímpano tônico é uma síndrome, Carol, que confunde muito com DTM. Muito. E agora, os últimos congressos e os últimos simpósios, encontros, os profissionais estão cada vez mais falando sobre essa síndrome, tá? Que, inclusive, eu tive a oportunidade de atender um garoto que veio da França para tratar essa síndrome, porque era muito pouco diagnosticado e ela confunde demais com DTM, porque entra a irritação do nervo trigêmeo. Só que aí o profissional tem que ficar atento em colher informações se esse paciente teve um trauma acústico, se ele tem hiperacusia, né? Hiperacusia é a sensibilidade a sons, que geralmente as pessoas ao redor não têm e a pessoa tem. Então, essa síndrome ela deve ser olhada com um carinho maior, porque confunde demais os profissionais que trabalham com DTM. Na verdade, ele tem essa síndrome tônica do tensor do tímpano.
Perfeito. Pessoal, infelizmente acabou o nosso tempo. Ah, que peninha. Então, passou tão rápido, né? Passa rápido, né? Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, eu tô por Com aí. certeza. Cara, eu queria muito agradecer você de ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, querida, você é uma fofa. Zumbido, Zumbido não é um tema que eu trabalho, né? Eu não trabalho nem estudo no meu dia a dia, eu estudo cirurgia bucomaxilofacial e estudo DTM. Então, trazer você acrescentou demais aqui e espero receber você outras vezes. Ai, lógico, Muito pode convidar. obrigada. Um beijo grande, obrigada a vocês pela participação e pelo interesse no assunto que cada vez mais a gente precisa de profissionais focados aí para ajudar os pacientes, viu? A gente precisa muito. Com certeza. Com certeza. Essa live fica por 24 horas aqui no Instagram e a Karina vai levar para o YouTube, não vai?